Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Camoleza, eu sou diretor de GRC da Stefanini Cyber e eu estou aqui hoje para moderar o painel do Protega, no qual abordaremos a crescente ameaça dos apagões cibernéticos, discutindo as consequências operacionais e financeiras e as melhores práticas de prevenção e resposta para garantir a continuidade de negócio. Para debater esse assunto, nós temos aqui o Joelson Cassiano, que é CISO da Arteris, o Ricardo Vidotto, gerente senior de TI da Estapar, e o André Tritapepe, diretor de segurança da informação da Cogna. Bom, não colocaram as perguntas, mas eu tenho. Eu queria começar com o Joelson. A gente tem uma pergunta para você, Joelson. Diante da crescente complexidade dos ataques cibernéticos e outros riscos tecnológicos, inclusive falta de profissionais qualificados, quais seriam os principais riscos operacionais que as empresas enfrentam e como esses apagões podem impactar a continuidade das operações em setores críticos? Boa tarde, pessoal. Bom, acho que a gente vem vivenciando isso no dia a dia, né, em vários segmentos, e o setor crítico é o que impacta os usuários, as pessoas, as empresas. Então, a questão do apagão cibernético ela tem que ser tratada, endereçada nos vários cenários que acontecem. Então, eu acho que a questão de você conhecer o seu ativo, de como você trata o seu ativo, e não só o cadastro do ativo, você tem que conhecer ali o DNA do ativo, né? Quais sistemas ele atende, quais são os impactos desse sistema ficar fora, você tratar a resiliência desse sistema, fazer os testes, né, de indisponibilidade, de recuperação. Então, acho que isso é uma questão latente. A gente teve casos recentes aí de impactos em grandes empresas, em escala mundial. Então, todo esse cenário foi um aprendizado, acho que para a indústria, para o mercado, para que todos comecem a olhar no detalhe aí de como recuperar os sistemas em caso de falha, né? A gente já tem toda a dificuldade do dia a dia de manter os sistemas em operação por N fatores, e quando você está sujeito a um ataque cibernético, todo o processo de recuperação já tem que ser tratado e prevenido, porque deixar para pensar isso na hora realmente vai causar um impacto bem maior nos seus sistemas, na sua operação. Então, acho que a prevenção, o monitoramento, a questão de testar a resiliência e testar mesmo, porque uma hora você vai precisar colocar esse plano em ação, é o que ajuda a você tratar esses incidentes, colocar a operação de volta no ar e principalmente aí tendo o apoio de parceiros tecnológicos, porque é difícil fazer isso com a equipe interna. A gente tem toda a questão da indisponibilidade de profissionais diante da demanda, principalmente relacionados à cibersegurança. Então, contar com parceiros, com tecnologias e processos bem endereçados vai ajudar. Bacana. Trita, queria ouvir um pouquinho da sua opinião. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Mindsec. Obrigado pelo convite e trocar um pouco de experiência com essas feras aqui não é tão difícil. Bom, eu acho que complementando um pouco do que o Joelson trouxe, eu acredito que o ponto de apagão cibernético, ele pega várias camadas, né? Eu acho que quando você está dentro de uma organização e você começa a olhar os seus processos, você tem que entender primeiro os processos numa visão de negócio, né? E tomadas de decisões que são muito difíceis ou duras, né? Para mitigação até do que você vai recuperar. Por que eu falo do entendimento sobre o cenário de negócio? A partir do momento que você mapeou claramente como que funciona, quais são os seus ativos, você tem que também compartilhar com a empresa que não existe um recovery para 100%. Eu, particularmente, já passei por muitas casas e ninguém coloca um investimento para fazer um recovery de 100%. Quando você entra no apagão cibernético, você começa a trazer o ponto de RPO, RTO, ou seja, qual que é o objetivo do seu negócio e quanto tempo que ele vai ter essa resiliência. Claramente você tem que combinar isso até com a própria organização, que também não é uma conversa simples. Isso independente do seu segmento, não é não usual. As empresas você olha e aí as pessoas imaginam que você vai ter uma parada de 10 minutos, você vai ter que dar uma notícia que não está pronto, que vai demorar 3 dias.
ou que, infelizmente, aquele teste de backup que nunca foi feito junto com o teste restore, backupear muitas vezes você faz. Você já tentou restaurar? Você já verificou que aquela demanda, de repente, não vai voltar em 10 minutos, você pode voltar em 24 horas? Então, esse tipo de necessidade volta no back to the base, de você pensar em BIA, em continuidade de negócio, que muitas das empresas acham que isso é burocracia, mas funciona, e muitas organizações que se separam disso do basicão para essa realidade é olhar essa necessidade e fazer a aplicação. Então, eu posso fazer uma reflexão, quantos que estão sentados aqui nessa experiência que a gente troca, que consegue ter tranquilidade, que todo o arsenal que está ali backupeado vai voltar. Qual que é a ordem que você vai colocar? Então, a resiliência de cibernética ela é muito mais alinhada a processo do que você for olhar em tecnologia, né? Eu acho que é uma visão bem inicial que você deve se preocupar. Tá aqui na mão. Obrigado, pessoal. Como a gente acabou falando aqui de processos, tocou já em tecnologia, eu vou falar um pouco de pessoas, que é outro pilar que eu acho muito importante. Então, uma parte de treinamento das pessoas que são diretamente engajadas com a tecnologia e com a segurança, né? A gente treinar não só para tecnologia e processo, mas para o negócio também. E um treinamento com os próprios usuários das aplicações, dos sistemas, de tudo que a gente entende ali, para eles terem consciência do que seria um apagão, uma crise, como eles têm que agir na hora que tiver um problema. Tem um documento do World Economic Forum, que é o Security Outlook, que trouxe que até 2025 a estimativa de 10,5 trilhões de dólares seriam gastos com incidentes de cibersegurança. Se a gente comparar isso com uma economia das principais potências mundial, ele seria a terceira nação do mundo. Dá 5 vezes o PIB do Brasil. A gente está falando de um cenário global bem complexo. Então, realmente treinamento de pessoas e deixar isso às claras, né? Quanto mais a gente conseguir dar visibilidade e clareza para todos do que a gente está falando, eu acho que a gente ganha o jogo junto. Bacana. Em linha com o que você falou, Ricardo, próxima pergunta. Queria passar essa pergunta para o Trita. Trita, quais são as principais consequências financeiras e de reputação para empresas que sofrem apagões de cibersegurança? Como a gente falou agora há pouco, né, aconteceu há pouco tempo, está todo mundo, né, voltou à crista da onda o assunto, a gente não, de tempos em tempos, o plano de continuidade volta a ser comentado, né? Depois dá uma acalmada e agora a gente voltou a falar sobre isso. Então, claramente, com tudo que aconteceu, teve um impacto financeiro muito grande, né? E como que a gente pode calcular e mitigar essas perdas antecipadamente? Isso pode conscientizar, pode servir para conscientizar também o board, para auxiliar em implantação de novos projetos? Bom, é bem desafiador esse ponto, e ele é bem provocante no dia a dia quando você vai realizar, né? Eu acredito que a primeira interação que você tem que ter é ter esta proximidade realmente com o board. E quando eu falo de board, é numa visão executiva e muitas vezes até com conselho, e principalmente até às vezes com conselho de administração. Eu tenho certeza que eu posso compartilhar isso, que todo CISO, quando senta com o conselho de administração, recebe aquela pergunta invertida em qualquer empresa que você passa: o quanto seguros estamos e quanto tempo que a gente não vai passar por isso. E ninguém consegue dar uma resposta mágica de um ambiente 100% seguro, que isso não existe, né? E é devastador quando você olha pelo impacto de imagem, quando você olha pelo impacto financeiro, muitas vezes é até incalculável, né? E como que eu enxergo pelo menos um pouco dessa mitigação? Volto no compartilhamento do risco. A gente já comentou, né, dos 3 pilares: pessoas, processos, tecnologia, que são base para você, de repente, declarar um BIA. E, ao mesmo tempo, eu acredito que você tem que começar a compartilhar isso, principalmente com a empresa e, muitas vezes, com o mercado, quando você está conversando com parceiros. Nós temos na cadeira de segurança de saber ter a humildade
que muitas das vezes você vai precisar de um parceiro externo para te ajudar a relotar isso. Não existe bala de prata. E você vai ter que trazer um parceiro, 2 parceiros para te ajudar a fazer esta venda coletiva ou esse pitch individualizado, até para garantir o seguinte, né? Faça um assessment, de repente desenhe um BIA, faça um primeiro teste de mesa no PCN, coisas que são desesperadoras. Eu estava batendo um papo outro dia com um colega, quantos de nós temos a oportunidade de fazer um teste de wargames dentro de um conselho? Tem que ter muita resiliência, porque você traz uma coisa para um pouco da materialização, né? Coloca lá o time rodando em 1 hora ali e faz esse ambiente simulado, você começa a trazer um pouco deste impacto. E uma das maneiras que eu entendo que você consegue mitigar um pouco, porque é um risco um pouco qualitativo e o quantitativo é muito difícil você ter resultado, é entender o teu faturamento, né? Quanto que o teu negócio fatura por ano versus se você dividir pela quantidade de dias, né? Então você faz uma conta básica. Teu negócio fatura X milhões ou X bilhões, divide isso por 365, você já tem um número macro, né? Porque a empresa, no máximo, ela não vai faturar, ela não vai ter receita. Só que você não vai dimensionar, ou ninguém consegue dimensionar, principalmente baseado no vazamento ou do tipo de exposição, o reputacional, a imagem, né? Tanto que, quando você estuda, ainda pensando na resiliência cibernética no apagão, as empresas, quando te fazem qualquer tipo de questionamento sobre seguro cibernético, são perguntas que ela te faz nesse sentido e não necessariamente eles também têm a resposta. Porque ele faz algo qualitativo ou por aproximação. Então, são caminhos que, de novo, né? Bom alinhamento com o board, uma boa matriz de risco, assessments individualizados ou independentes, na minha cabeça, são caminhos que te ajudam a ter um pouco dessa materialização e a redução desse risco para você tentar dimensionar esse tipo de impacto. Não, legal. Pegando o gancho do que você falou, já de envolver o board, né? O que é muito importante fazer é colocar um comitê de crise na empresa. Né? Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir dar esse direcionamento de saber o papel, igual você falou da matriz, e saber papéis e responsabilidades. Porque na hora que tiver um impacto, o time técnico vai estar ali um tratando, mas ele vai ter a visão do que está acontecendo, a cobertura do problema, mas a questão não vai chegar para o time técnico, vai chegar para o board. Pô, o que está acontecendo? Em quanto tempo a gente restabelece? Qual é o impacto? Qual é o prejuízo? Como é que eu vou dimensionar isso, né? Então, eu acho que você falou do Wargame, a gente tem que ter esse papel, né, da gestão da crise, definir quando é uma crise, deixar correto ali, problema de imagem, perda financeira, o que for, para a gente definir quando é crise, e eu entendo que isso, inclusive, é uma disciplina que fica fora da TI e fora da segurança. Alguém de risco corporativo ou de alguma outra área vai tocar, vai envolver o C-Level, vai ter que envolver todo mundo, e todos precisam saber certo seus papéis e responsabilidades para conseguir passar a informação correta. É igual a brigada de incêndio, né? A gente tem a brigada de incêndio, faz isso funcionar em dias de treinamento, tem que ter treinamento também para uma sala de crise. Da mesma forma se faz para a questão de crise de algum incidente de segurança crítico, né? Desculpa, já essa vez é engraçado, a gente brinca que, em linha com o que vocês falaram, quando a gente vai conversar com a empresa, todo mundo tem centro de custo, mas ninguém tem centro de faturamento, né? Então é um tremendo desafio entender qual que é a perda que você tem, com o impacto financeiro que existe, talvez o total, da forma com que você falou, já dá para ter uma visão quando a gente pensa dividindo, né, o faturamento pelos dias, mas assim, quando eu vou falar em relação a um processo, a uma área, como que eu consigo quantificar isso, né? Porque não tem um centro de faturamento, tem um centro de lucro, a gente brinca só de custo que existe, né? Então, é um desafio e levar isso para o board, né? Como que eu levo isso para o board para entender a visão deles, né? Quantificar essa visão de risco, né? Bom, é isso que a gente tem comentado, né? Não é fácil essa conversa com o board, mas eu acho que o melhor caminho realmente é o Wargame. É colocar na situação do simulado, mais próximo de uma realidade, do impacto, para que eles entendam que um incidente de segurança não é um problema de TI, não é um problema de cyber, é um problema do negócio. Como o negócio vai reagir a um incidente. Então, cada um tem que ter seu papel bem definido,
O Wargame serve para isso, para que cada um saiba como agir no momento de crise, porque na crise é o momento do desespero, mas se você estiver preparado, se você estiver treinado, você vai reagir melhor àquela situação. E inclusive como negócio, diante de uma possibilidade de restauração de uma semana, 15 dias, um mês, você vai parar o negócio, vai aguardar a tecnologia subir novamente? Não, você tem que estar preparado para que as outras áreas de negócio tenham um plano B, tenham um plano de contingência implementado e atuem, enquanto toda a parte de tecnologia e a operação seja normalizada. Eu só queria complementar e fazer uma provocação, acho que todo mundo passa por isso. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns modelos de teste em empresas que eu passei, e quando a gente fala de alinhamento do board, a gente também precisa pensar o seguinte: foi combinado com cada um que talvez a parte que representa 2% vai ter menos prioridade com que a representa 30%, porque na hora da pandemia o cara vai olhar para o negócio dele. Isso é algo super importante, que eu acho que tem que estar muito alinhado, porque quando você pensa no ponto que eu trouxe da receita, e aí ao mesmo tempo existem negócios que faturam 30% e existem negócios que faturam 2%, só que são em business units diferentes. E aí é o famoso Game of Thrones em qualquer local, tanto como tecnologia, como no corporativo, que eu vou olhar para o meu negócio. E aí eu acho que por isso que eu falo deste compartilhamento, e eu gosto muito do ponto trazido pelos meus colegas, de compartilhar isso com a empresa. Tem que ter esta definição ali, nessa visão de recuperação que o apagão cibernético ele acaba criando, que talvez aquele negócio de 2% vai demorar 2 dias. As unidades de negócio ali embaixo têm que estarem preparadas para essa resiliência. E que eu estou olhando por um valor de receita ou por um valor de imagem. Mas se não ao mesmo tempo, na hora que você coloca todo mundo, você vai receber input de todos ao mesmo tempo. E a tecnologia por só não vai reagir dessa forma. Porque ela não tem, e aí vira aquele desastre, porque é uma coisa que você não testou, você não simulou, e essa continuidade ela não se torna simples, né? E aí você demoraria às vezes 2 horas, 3 horas, 10 horas, você vai demorar dias, porque você acaba fazendo tudo ao mesmo tempo, mas não tem uma continuidade de processo. Perfeito. Isso sem falar que, se a gente for olhar a fundo, talvez esse de 2% tenha uma questão regulatória ali, que ele ganha prioridade por si só, dependendo do seu business que você estiver fazendo, não está só atrelado ao financeiro, né? Então, bacana. Bom, vamos lá. A última pergunta aqui, vou fazer para o Ricardo. Quais são as melhores práticas que as empresas devem adotar para prevenir apagões de cibersegurança e como uma resposta coordenada pode minimizar os danos caso um ataque aconteça? Você poderia falar um pouquinho de como que vocês fazem isso? Não, legal. Eu acho que a gente acabou abordando nas outras perguntas a questão do BIA, mas eu vou citar de novo o World Economic Forum. Esse documento que eles têm do Outlook de Cybersecurity, ele traz 3 pilares, né? O primeiro é o que a gente vê muita execução no dia a dia, que é o Cybersecurity. Que é o quê? Identificar nossos ativos, ver o percentual de cobertura, ver quais as ações que eu tenho de cobertura e o quanto isso está aderente com todo o parque. E isso a gente não vence, né? Então, por mais que a gente fala, já tem IA, a gente já tem um cenário muito moderno hoje, a gente está tratando gestão de pets. Se eu for tocar aqui, tomar uma cerveja com eles hoje, eu sei que no final eles... tá bom, cara, falamos lá de matriz de risco, colocar o board, mas e aí, como é que você trata seu pet? Como é que você está aplicando o upgrade lá? Então, isso vem à tona, fazer esse básico bem feito, né? E aí a gente precisa saber os nossos ativos, entender, e como ele falou muito bem, né, onde ele se relaciona, quais os relacionamentos disso. E aí a gente parte para um outro pilar, que é o Cyber Resilience, que aí é onde a gente sai de fazer o Cyber Security como a gente conhece e começa a mapear o risco, Threat Modeling, entendimento de todo o ecossistema que tem ali na sua aplicação, por onde ela está passando, o que está envolvido, e a partir disso você começa a dar uma roupagem diferente para aquele risco. Ele sai de um risco técnico para um risco de negócio. E aí onde entra o BIA, levar isso para o board, o BIA, qual é o sistema que eu tenho que colocar primeiro no ar quando tiver uma crise.
Então eu tenho um estoque lá parado num apagão, eu preciso que um caminhão leve o meu estoque embora porque eu tenho que faturar. Qual sistema eu vou subir primeiro? O que vai gerar as notas fiscais ou que vai permitir que o caminhão entre no meu estoque e eu faça o controle daquilo que está saindo? Isso tem que ser priorizado, você precisa saber onde você vai chegar primeiro. Além disso, né, além de saber o que é mais importante, endereçar com o negócio o tempo de restauração disso também. Então aí você consegue mapear. E o terceiro ponto, que é o cyber risk. Você sai de um cenário tecnológico, riscos mapeados e modelagem, e aí você vai tratar o seu ecossistema, né? Então você passa a ter um olhar não só da sua empresa, mas para todos os seus parceiros de negócio e a questão de cadeia de suprimentos da tecnologia que você usa. Então, você está usando uma nuvem, um parceiro, você terceiriza a solução técnica, mas o risco é seu. Você pode até terceirizar, mas está na nuvem, a responsabilidade está ali no player A, no player B, ok. Só que se cair, não vai cobrar o player A ou B, é você que tem que ter a ação para que vai ser feito. Então, eu acho que para endereçar isso é realmente passar por esses 3 itens, até chegar numa macrovisão bem grande. Acho que aí a gente tem uma cobertura do que a gente tem dentro de casa, como a gente vai fazer, dos nossos parceiros, dos envolvimentos e, obviamente, toda aquela questão de gestão da crise que a gente já falou do board, para conseguir endereçar num dia de problema, saber o papel e responsabilidade de cada um e o que cada um vai falar, porque você vai ser abordado em rede social, você vai ser abordado por alguma imprensa, quem for, e se você não tiver uma resposta adequada, você pode ter um problema maior do que o próprio incidente que você já está causando. E isso que você comentou é interessante, né? Porque se você sofrer algum tipo de interrupção, mesmo que seja por conta de um terceiro, os seus contratos, quem tem que responder por eles é você. Se você tiver um regulatório por trás, o regulatório vai vir buscar a você. Você é quem responde por tudo isso, né? Por mais que você tenha terceiros dentro da sua cadeia prestando serviços críticos, no fim das contas é você. Você pode estabelecer as melhores práticas, mas ainda assim você depende dos terceiros em si, que eles também tenham isso e garantam que estejam alinhados com o seu SLA, com o que você tem de obrigações na prestação do seu serviço, né? Acho que o que o Ricardo comentou é fundamental, né? Fazer o básico bem feito já é um bom caminho andado, né? E principalmente essa questão também da cadeia de suprimento. Você não tem todo o seu processo dentro do seu controle. Seu processo vai estar também em um parceiro. Eu acho que olhar para a cadeia de suprimentos, principalmente olhando para a sua gestão de risco, o quanto ela impacta na sua produção, faz sentido você olhar para o parceiro, cobrar do parceiro dentro dos contratos que ele também tenha toda a parte de resiliência cibernética e, no caso, olhar se você não tem que trocar o parceiro, porque em certos casos você pode ter uma resistência ou até mesmo o parceiro atender outros segmentos que não tem essa exigência, mas quando o impacto acontecer, a responsabilidade, como a gente comentou aqui, vai ser sua. Então, todo esse ecossistema, ele tem que ser olhado, ele tem que ser medido, ele tem que ser testado. Acho que a questão de conscientização é extremamente importante. A conscientização do board, o board tem que estar comprometido, tem que querer ouvir e, diante dos riscos e diante dos cenários, trabalhar junto com o pessoal de cibersegurança, com o pessoal de tecnologia, com o restante do negócio para o restabelecimento das operações. Então, acho que tudo que a gente comentou aqui não tem uma receita de bolo. Falar com o board nem sempre é o mesmo formato, são pessoas, e aí você tem que fazer as escolhas corretas, mas a questão de conscientização é fundamental para que isso aconteça. Eu queria só complementar o que foi colocado por Ricardo, pelo Joel, e me faz refletir, né? Você vai passando o tempo nas organizações e aí todas elas que você passa, esse problema, infelizmente, até pela necessidade, ele é muito visto como um problema de tecnologia, principalmente muitas vezes ainda na cadeira do CISO, né? Apagão cibernético, essa é a responsabilidade, né? E ao mesmo tempo, você se vê sozinho, porque o problema ele existe, ele vai acontecer, qualquer ataque que sai na mídia, você é a primeira pessoa a ser acionada, mas não necessariamente as pessoas vão ter todos os instrumentos para desenhar aquilo da melhor maneira.
Nós estamos falando aqui ainda, né, sobre coisas, voltando do basicão, nós estamos falando de BIA, nós estamos falando de PCN, nós estamos falando de teste de board, nós estamos falando de wargames, nós estamos falando de conscientização. Tudo isso são itens básicos que você olha num CIS, que você olha num NIST, ou você olha numa ISO 27000 ou na 23000, são os itens iniciais. Só que nós estamos falando ao mesmo tempo de inteligência artificial agressiva, de novas tendências, computação quântica, e não entregamos o arroz e feijão. E não é as empresas em si não têm esta preparação, porque eu acredito que a gente tem que criar ainda, principalmente aqui no Brasil, um nível de maturidade sobre esta resiliência cibernética, né? Hoje, infelizmente, existe uma educação que precisa ser feita até interna, né? Eu costumo brincar que existe a empresa que já passou por um ransomware e a empresa que vai passar. O nível de maturidade muda drasticamente. Porque a partir do momento que você se colocou exposto, muitas prioridades que muitas vezes o risco era assumido, eles não são mais. E aí isso é business puro. Nós não estamos falando de uma pessoa, ou nós não estamos falando de uma área, nós estamos falando do negócio, né? Até onde vai o teu apetite. Por isso que eu entendo que esse tema, ele também tem que ser comprado a partir da matriz, do entendimento, de um comitê de riscos, de um conselho de administração. O quanto que está comprado esse risco para você começar a desenhar essa estratégia, né? Não usual você pega grandes empresas que fazem um backup e não fazem o teste restore, que fazem o backup e não criam um ambiente bolha, que fazem backup e não sabem que você tem que fazer um RTO ou RPO, que está na nuvem, mas você não fez geolocalização. Ou seja, nós estamos sempre falando de itens que são mais básicos, mas ao mesmo tempo não são executados. É muito engraçado, você vai olhar do lado e você conversa com um colega, você conversa com o outro e você vê que é uma dor latente. E ao mesmo tempo a gente também tem a ausência de pessoas qualificadas. Eu queria trazer só isso para adicionar, porque além de ser o apagão quando a gente fala, quantos que estão preparados tanto na cadeira de tecnologia, principalmente dentro do aspecto de cyber, para entregar uma resposta a um apagão cibernético? Infelizmente, hoje a gente tem ausência grande de falta de maturidade dentro da própria área de cybersecurity, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente tem muito mais oferta, muito mais demanda, e a oferta ela é reduzida. Então, as consultorias estão aí no dia a dia implementando o GRC, implementando o PCN, e aí eu acho que é legal, como você puder compartilhar conosco, ainda mais que você tem essa visão e está no dia a dia, o quanto de empresa que você foi lá muitas vezes, fez uma matriz de risco, fez um PCN, fez o BIA, entregou, e muitas vezes você vai voltar 1 ano, 2 anos depois, ou aquilo ainda está no mesmo estágio, ou às vezes nem evoluiu, ou infelizmente até regrediu. Eu acho que você pode compartilhar isso conosco, porque você vive isso no dia a dia, né? Não, é verdade. E às vezes até, assim, você entrega talvez o plano de continuidade de ponta a ponta, mas voltando ao que você fala do básico, depois que você fez o plano de continuidade, você tem que manter, continuar atualizando, né? E o que acontece é que quem está lá dentro ou não tem tempo, ou não tem conhecimento para isso, porque às vezes até tem conhecimento, mas o que a gente estava até comentando, conversando agora há pouco, falando até sobre ataques e tal, o que acontece é que o atacante, quando a gente está falando do atacante, ele não tem escopo. Quando a consultoria vai fazer um pentest, ela tem um tempo, um escopo e aquilo que ela vai fazer. Quando é o atacante de fora, ele tem o tempo inteiro dele para isso, né? A gente tem um tempo limitado. Então, ele pode continuar tentando até conseguir. E o que acontece com as empresas que a gente ajuda, assim, a gente vai lá, desenha um plano de continuidade que faz sentido para elas, mas você está lá, você cuida da parte de cibersegurança, você está ali com o seu monitoramento 24/7, você está olhando para o seu plano de continuidade de negócio, como que você vai conseguir manter tudo isso no dia a dia? A gente entende, tanto pela falta de qualificação como por falta de tempo mesmo. Às vezes você está ali girando vários pratinhos, não tem jeito, né? Não vai conseguir manter isso. Então, é comum a gente acabar chegando no cliente e voltar 1 ano depois e o plano já está desatualizado. Porque a empresa muda, porque a TI muda, porque mudam os processos, né? Uma empresa é viva.
e no fim das contas precisa manter a atualização, né? Não tem jeito, a gente procura ajudar, mas no dia a dia, se você não tiver braço, você não vai conseguir manter. Beleza? Bom, gostaria de agradecer aqui aos meus parceiros aqui, painelistas, o Joelson, o Ricardo e o Trita. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. E até uma próxima.